Então a gente sabe que quando os portugueses estavam aqui, os membros da frota de Pedro Álvares Cabral, numa daquelas reuniões que Cabral reuniu todos os capitães, eles cogitaram, eles pensaram, né? E a própria carta do Pero Vaz de Caminha já sugere, então, ao Dom Manuel que o ideal seria que o rei preparasse uma nova expedição para explorar a nova terra, ou seja, o Brasil. E, de fato, Dom Manuel parece ter acatado essa sugestão dos capitães e providenciou uma nova expedição que partiu em maio de 1501, pouco menos de um ano depois, mais ou menos um ano, né, depois que ele recebeu a carta do Pero Vaz de Caminha. Bem, a gente sabe que essa carta foi entregue pelo navegador Gaspar de Lemos, que pegou a nau de mantimentos e, em vez de seguir com Cabral para as Índias, voltou para Lisboa. Beleza. Quem dirigiu essa nova expedição? Provavelmente foi o próprio Gaspar de Lemos, mas existiu, pelo menos em meados do século XX, havia uma discussão. Hoje parece que é ponto pacífico, que foi o Gaspar de Lemos, mas apenas a título de curiosidade. Veja, o Francisco Adolfo de Van Hagen, no século XIX, eu já falei dele aqui, um grande historiador brasileiro, talvez o primeiro grande historiador brasileiro, ele argumentou que provavelmente foi um armador, um comerciante chamado Dom Nuno Manuel. Segundo Van Hagen, esse foi o comandante da segunda expedição, da expedição de 1501. Mas parece estar superada essa opinião do Van Hagen. Um outro historiador chamado Cândido Mendes de Almeida sugeriu o nome de um navegador, André Gonçalves, que teria comandado essa expedição de 1501. Por um tempo, o Capistrano de Abreu e o Barão do Rio Branco aceitaram essa hipótese, mas depois a rejeitaram, de maneira que não é provável que tenha sido esse André Gonçalves. Agora, um historiador português opinou que foi o Fernão de Noronha. Depois a gente vai falar bastante dele, é o Fernando de Noronha, a ilha aqui do litoral de Pernambuco vai ser batizada com o nome dele, mas também não parece ter sido o caso do Fernão de Noronha ter sido o comandante dessa expedição. Outros ainda sugeriram que foi o Gonçalo Coelho. Ontem eu mencionei o nome dele, ele veio com Américo Vespúcio em 1503, na quarta viagem de Américo Vespúcio para o Brasil. Mas, de fato, não parece que tenha sido ele o comandante da frota dessa expedição, aliás, que veio em 1501. Então, de toda forma, então, fica como praticamente certo que quem veio foi o Gaspar de Lemos mesmo. O Américo Vespúcio veio com ele, a gente sabe disso, inclusive já mencionei 2 vezes que, partindo de Lisboa, ele desceu pelo litoral africano e em Senegal, onde hoje é Senegal, encontrou a frota do Cabral que voltava das Índias. Tá, tudo isso vocês já sabiam. Bem, a gente tem muita informação. Deixa eu ver se eu encontro aqui que eu quero mostrar para vocês. A gente tem muita informação sobre isso graças a um livro do Américo Vespúcio. Não, livro, né? Umas cartas, né? Novo Mundo, Américo Vespúcio, Novo Mundo, Cartas de Viagens e Descobertas. Essa é uma edição mais atual, obviamente. E, além disso, existe também uma ata notarial de um tal Valentim Fernandes, que era tabelião, que também trouxe muita informação que confirma muita coisa do que o Américo Vespúcio relatou em suas cartas. Então, essas informações sobre essa viagem vêm dessas fontes. O objetivo dessa viagem era explorar o território do Brasil. E, obviamente, nós estamos falando de uma exploração litorânea, né? Adentrar o território já seria uma coisa que demoraria muito mais tempo, demandaria muito mais recursos, enfim, aliança com índios, mas enfim. Explorar o litoral dessa nova terra, verificar o tamanho desse litoral, batizar certos pontos geográficos importantes, e foi isso que essa expedição fez. Partiram de Lisboa em maio de 1501, pouco tempo depois
cruzaram com a frota do Cabral no litoral africano e depois disso migraram, né, atravessaram, viraram para o oeste e atravessaram o Atlântico. A viagem demorou muito tempo, 67 dias. Desses 67, segundo Vespúcio, 44 desses 67 dias, 44 debaixo de fortes tempestades. Mas atingiram então o litoral brasileiro, onde hoje é o Rio Grande do Norte. E aí eles vão batizar, começar a descer do Rio Grande do Norte para o sul e vão batizar vários pontos do nosso litoral. E eu vou ler aqui para vocês então a lista desses principais pontos. Então, em 16 de agosto de 1501, claro, eles batizaram o Cabo de São Roque, que fica no Rio Grande do Norte. Em 28 de agosto, o Cabo de Santo Agostinho, que fica aqui em Pernambuco. Em 29 de setembro, o Rio São Miguel, que fica em Alagoas. Veja, por que esses nomes de santos? Porque eles batizavam os acidentes geográficos com o nome do santo do dia. Tá? Então, Rio São Miguel, em Alagoas. Em 4 de outubro, o Rio São Francisco, que faz a fronteira entre os estados atualmente de Alagoas e Sergipe, onde ele deságua aqui no litoral do Nordeste. Em 1º de novembro, a Baía de Todos os Santos, na Bahia, naturalmente. Em 21 de dezembro, o Cabo de São Tomé, no Rio de Janeiro. Aí, em 1º de janeiro de 1502, eles encontraram o Rio de Janeiro, propriamente. Em 6 de janeiro, a Angra dos Reis. Tá? Batizaram lá a Angra dos Reis, que também fica no Rio de Janeiro. Descem mais um pouco, e no dia 20 de janeiro, eles batizam a ilha de São Sebastião, no litoral de São Paulo atualmente, e parece que é a maior ilha do litoral brasileiro. Em 22 de janeiro, eles batizaram o Porto de São Vicente, em São Paulo. Bem, ainda foram mais ao sul, onde hoje é Cananéia, e já fora do território brasileiro, batizaram o Cabo de Santa Maria, já no limite lá do Rio da Prata. Beleza? Bem, eu quero ler também para vocês um trechinho aqui do Hélio Viana. Deixa eu pegar aqui. O Hélio Viana, então, cita um trecho do Valentim Fernandes, esse tabelião que eu citei para vocês agora há pouco. Tabelião Valentim Fernandes. Olha o que ele diz aqui. De acordo com o mencionado ato notarial de Valentim Fernandes, de 1503, que confirma e amplia as informações de Américo Vespúcio, a armada, olha a citação do tabelião, tendo seguido o litoral daquela terra por quase 760 léguas, encontrou nos povos uma só língua, batizou a muitos e, avançando para o sul, chegou até a altura do Polo Antártico, a 53 graus, e, tendo encontrado grandes frios no mar, voltou para a pátria. De maneira que essa expedição chegou lá perto da Antártida, lá no sul da Argentina, atualmente. Muito bem, pessoal, é isso. Em 1502, então, depois de ter feito todo esse reconhecimento do litoral brasileiro e até mais ao sul, essa expedição voltou para Portugal. Então essa aí foi a primeira expedição após Pedro Álvares Cabral. Tá? Então pouca gente já ouviu falar dessa expedição. Ela fez um reconhecimento do litoral, batizou pontos importantes e foi o segundo passo de Dom Manuel, então, para o conhecimento e a apropriação dessa nova terra de Portugal. Beleza, pessoal? É isso, um abraço para vocês.